Cumprimento a todos com a paz de Jesus, né? Uma paz tão especial que nos fortalece, que nos dá a condição de conviver e viver esse momento tão difícil. A gente foi escolhido para falar sobre a liberdade e a fatalidade, o livre-arbítrio e a possível fatalidade, se é que ela existe, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, baseado no que Jesus trouxe para a gente, os ensinamentos do Evangelho, alguns vultos, né, da nossa caminhada cristã, como Paulo, por exemplo. Vamos dar início a esse assunto, falando um pouquinho sobre o que Paulo diz a respeito. Paulo diz que não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Isso se encontra lá em Gálatas capítulo 5, verso 13. Paulo, ele traz isso bem claramente para a gente, o quanto é importante a gente saber usar da liberdade, como Emmanuel traz, né, no Vinha de Luz, traz a liberdade em relação à questão de ser condicional. Né? Ele fala bem nesse item lá no estudo da página 128, em que ele diz que nós temos uma liberdade condicional. O homem gozará sempre da liberdade condicional e dentro dela poderá alterar o curso da sua própria existência. Muitos de nós não sabemos fazer uso da liberdade que temos, utilizamos para o nosso bel prazer. Assim como Paulo coloca, às vezes utilizamos a liberdade para dar ocasião à carne, né? Aos desejos mais fúteis, às nossas vontades egoístas, e não nos preocupemos com os outros. No segmento desse texto da mensagem, né, bíblico, Paulo vem falando que devemos amar uns aos outros, e no amor, o uso da liberdade, ele tem que ser pensado. Por que ele diz isso? Quando eu uso a minha liberdade para o meu bel prazer, automaticamente, sem um raciocínio lógico, sem uma ponderação cristã, sem o amor que vem do alto, eu acabo ferindo outras pessoas. E ele vem e traz tão sabiamente que é interessante, olha o que ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devoreis uns aos outros, veja que não sejais mutuamente destruídos. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado, porque aquilo que eu faço apenas pelo meu prazer e desejo, eu não me dou conta de que eu estou caminhando para o abismo e muitas vezes levando outras pessoas comigo. Vou citar um exemplo para ficar claro. Um filho que ele opta pelo caminho errado, que ele opta pelo mundo dos desvarios. Pensa, ele está caminhando para o abismo, isso é fato. E a sua família? Também não vai junto muitas vezes? A paz dessa família não vai ser colocada em desequilíbrio? O lar desse menino ou dessa moça não vai ser também um lar desajustado? Ficará um lar comprometido? Porque compromete, queiramos ou não. Porque ainda estamos em processo de evolução e às vezes a gente se deixa bater sim, ainda mais a gente enquanto pai, enquanto mãe, tudo que afeta um filho, um familiar, afeta diretamente a gente. Então aquilo que eu uso da minha liberdade de forma leviana, eu arrasto outras pessoas para o mesmo sofrimento e dor. Então a gente ter muito cuidado, nós temos essa liberdade, isso ninguém pode negar, nós temos a liberdade de escolha, mas a liberdade de escolha me coloca numa situação de que eu vou ter que ter responsabilidade em algum momento para colher os frutos das minhas escolhas. Isso não dá para eu negar, não dá para eu fugir. Paulo também traz isso no mesmo capítulo, lá no mesmo livro de Gálatas, lá no capítulo 6, em que ele diz o seguinte, olha, porque cada um levará seu próprio fardo. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Todo meu ato, toda minha ação, ela vai gerar em mim uma consequência. E muitas vezes eu não vou saber lidar com ela e vou dizer que foi uma fatalidade.
e outras pessoas tentando também minimizar ou, sim, simplificar o fato, né? Tornar o fato tão simplório, vamos dizer assim, acaba dizendo, ai, que foi uma fatalidade, ele saiu daqui, estava indo para casa, sofreu um acidente, sofreu isso, sofreu aquilo. Muitas vezes não estamos generalizando porque não temos o conhecimento de tudo, né? Na verdade, não temos conhecimento de quase nada. Muitas vezes, aquilo é consequência de um ato impensado, de um avanço de sinal, de uma bebida, de um desajuste em relação ao que estava fazendo. Às vezes estava pensando em outro. Não foi fatalidade. Foi uma consequência do ato impensado. Ou seja, cada um vai levar o seu fardo. Qual foi o fardo naquele momento? Um acidente. Não foi uma fatalidade. Muitas doenças físicas que passamos são consequências das nossas escolhas. Muitas são. Por quê? Porque nós agimos de uma maneira X que gerou aquela situação. E a gente precisa sair da questão de vítima, né? E se colocar na condição de protagonista mesmo. E assumir de responsável pelos nossos atos. Ah, eu passei por isso, por isso. Por quê? Se eu for buscar a raiz da situação, eu vou encontrar a resposta. Eu vou encontrar o porquê daquela dor, daquela angústia. E muitas das vezes porque daquele incidente tão grave, daquele acidente fatal que muitas vezes eu colhi, eu plantei. E ele traz para a gente algumas colocações bem interessantes, dizendo que a gente tem que ter muito cuidado. Em relação a isso, lá no nosso livro Evangelho, né, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 7, fala sobre dever. O Espírito de Lázaro fala sobre o dever. E ele diz o seguinte, que o nosso dever, né, ele diz assim, os deveres começam precisamente no ponto em que ameaça a felicidade ou a tranquilidade do próximo. E terminam no limite que não se desejaria ver a própria felicidade ou tranquilidade ameaçada. O que isso tem a ver com o tema livre-arbítrio? Vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho a liberdade de sair daqui da minha casa, ou de onde quer que eu esteja, sem utilizar a máscara. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, né? O risco é grande de contaminação e até mesmo de contaminar outras pessoas, sei lá, é perigoso. Eu tenho essa liberdade, mas o meu dever diz que eu posso colocar outras pessoas em risco e a minha vida também. Então, é aquela frase bem simples, meu direito termina onde começa o do outro. A minha liberdade também. Se eu faço algo, mas eu estou... Tá, você pode utilizar. Não utilizar a máscara ou o que quer que seja. E eu? Eu tenho que aceitar a sua condição ou você tem que pensar que na sua ação você pode afetar outras pessoas? Nunca esteve tão claro para nós a situação de que nós não sabemos fazer uso da liberdade. Nós não conseguimos ainda pensar liberdade no sentido coletivo, porque a liberdade ela não é individual somente, ela é um ato individual de ação coletiva. Por que eu digo isso? Toda ação, todo ato de liberdade da minha parte, ele afeta diretamente em outra pessoa, ou indiretamente muitas vezes, mas eu tenho que ter o cuidado que toda ação que eu utilize com liberdade tem que ser consciente. Nós recebemos uma liberdade, direito a uma liberdade de forma condicional. Por que condicional? Porque existe uma condição para eu utilizar. Eu posso fazer o que quiser. Existe também uma passagem que diz, até apóstolo Paulo mesmo, que diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu posso fazer o que eu quiser, mas o que eu vou fazer com essa liberdade quando chegar a conta, quando chegar a fatura dessa liberdade? Porque é como se fosse entrar, dou um exemplo bem simples, né? Entrar no mercado, eu posso comprar o que eu quiser, tudo está lá.
mas eu tenho dinheiro e recursos para pagar o que está lá? Eu vou poder levar tudo que está lá sem gerar nenhum tipo de problema? Ou eu não vou poder levar? Todas as coisas me são lícitas. Eu posso entrar, fazer e acontecer. Eu posso fazer uso de qualquer coisa. Mas convém fazer? O que eu estou fazendo vai afetar alguém? Vai prejudicar alguma pessoa? Então eu preciso ter muito bom senso. Então, tudo que eu planto, eu não posso colher nada diferente daquilo que eu plantei. Eu vou colher. O que eu plantar, eu vou colher. Então, não há fatalidade, há consequência dos meus atos, muitas das vezes impensados. E que muitas vezes, por falta de conhecimento, ou por proteção a terceiros, ou por vitimização, eu digo que aquilo aconteceu, nem sei porquê. Tem um porquê. Se não tem nessa existência, tem em outra, mas tem um porquê. Então tudo tem um porquê. Nada acontece de forma aleatória, leviana, impensada, sem regência divina. Tudo tem um porquê. E as escolhas faço eu, porque a liberdade Deus nos deu. E nos dá de forma plena, mas acreditando, ele às vezes, é muito interessante, né? Quando eu estava pensando nesse estudo, eu estava dizendo como que Deus é sábio e maravilhoso. Nós, enquanto pais, a gente tem muita dificuldade de dar liberdade para os filhos em algumas coisas. Eu, por exemplo, né? Eu não posso falar de outros. Eu tenho muita dificuldade de deixar livremente meus filhos escolherem algumas coisas. Tenho que ficar me ponderando, me equilibrando, às vezes meu esposo me ajustando um pouco, chamando para algumas razões para dizer assim, deixa, eles precisam fazer as escolhas. Aí eu erroneamente digo, mas eles vão errar, mas isso não está certo. É lógico que eu não estou falando de situações em que eu tenho que instruí-los, eu estou dizendo de situações de escolhas mesmo. Mas Jesus nos trouxe um ensinamento de que Deus nos permite, mas Ele diz, faça suas escolhas pautadas no amor ao próximo. Faça suas escolhas naquilo que convém. Faça suas escolhas de maneira que você não vá ferir a outra. Então tenhamos muito bom senso. Muito, muito bom senso. Porque Jesus ele trouxe esse ensinamento mostrando quanto o Pai Celestial nos possibilita de evolução através da oportunidade. Nessa página de Emmanuel, lá no livro Vinha de Luz, ele diz que poucos sabem utilizar sabiamente a liberdade para alçar voo às regiões sublimes. Ele ainda fala que muitos, olha que interessante o finalzinho, ele cai, ó, a maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. Quantos de nós, quando a mínima oportunidade de liberdade, de colocar em prática um conhecimento, de colocar em prática uma situação de domínio ou poder, tiraniza, age com maldade com o outro, abusa dos excessos, não sabe gozar da liberdade que recebeu. Mas isso é necessário que um dia todos nós alcancemos o entendimento da liberdade, o entendimento da oportunidade. Liberdade essa que chamamos de livre-arbítrio. Mas não, às vezes, não muitas, na maioria, né, desculpa, na maioria das vezes achamos, eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quiser, mas pondere, o meu livre-arbítrio tem que estar pautado, eu posso, eu devo, eu vou atingir alguém de forma negativa, se algum desses 3 pontos eu estiver ferindo as leis divinas, eu não devo. Eu não posso. Se o que eu vou fazer tira a liberdade ou fere a tranquilidade alheia. Se o que eu vou fazer põe em perigo a minha vida ou a vida de outro. Se o que eu vou fazer atrapalha ou prejudica também outras pessoas, seja lá o que for,
eu não devo fazer. Eu tenho que ter muito bom senso. Então, é muito claro todo o ensinamento, toda a oportunidade que Jesus nos dá. Mas é necessário que a gente pondere sempre, né? Não abusemos da liberdade que temos tido, a oportunidade de usufruir. Todas as coisas me são lícitas, como Paulo diz, mas nem todas me convêm. Desejo a todos paz, tranquilidade e luz, que Jesus continue abençoando os lares de vocês e que tragam esse Cristo para a vida de vocês em todos os instantes e sempre pondere toda ação que eu vá fazer, o amor ao próximo. Se o que eu faço eu pauto no amor que eu tenho ao meu semelhante, segue, o caminho é esse. Um forte abraço a todos.